Beni, quando a gente fala em verão, a gente sempre lembra de férias, de sol. E aí, você como dermatologista, pode dar uma orientação para os nossos pacientes, para os nossos seguidores, se você acha realmente que o sol é o nosso inimigo no verão, principalmente quando a gente fala em pessoas que têm lúpus, né? Existe todo um mito do sol com o lúpus. O que você pode falar para a gente? É um inimigo da pele mesmo? Bom, primeiro, boa noite novamente. Eu não sei se é verdade essa história que o Hayata falou da faculdade, eu acho que isso há controvérsias, mas isso é para uma outra conversa. Vamos lá. Eu acho que são várias perguntas numa só, eu vou tentar resumir, Regina. Porque assim, o Sol é o grande inimigo, eu acho que o Sol ele pode ser um inimigo, mas ele muitas vezes ele também é um aliado. Acho que tem várias situações que o Sol também traz benefícios para a gente. Então, acho que o segredo é a gente tentar aproveitar o que o Sol tem de bom e sem deixar ele trazer o que ele tem de ruim. E aí, nesses pacientes que têm doenças autoimunes, por exemplo, e vocês citaram o lúpus, e o lúpus é um exemplo muito famoso e clássico disso, ele piora realmente com a radiação ultravioleta. Então, para esses pacientes, o sol sem proteção é um grande vilão. Agora, a gente tem que deixar claro que é isso, é o sol sem proteção. Então, a gente tem que saber utilizar esse sol com proteção para conseguir aproveitar, e aí não é uma coisa só do verão, né? A gente tem o sol o ano todo, e ele vai ser esse vilão quando ele não é, se a gente não se proteger, mesmo no inverno. Óbvio que no verão a gente está mais exposto, seja porque as pessoas estão mais fora de casa, seja porque estão usando às vezes menos roupas, mas o sol mesmo no inverno, ele também pode ser um grande vilão para esses pacientes. Então acho que é por aí. E aí, ainda falando um pouquinho sobre filtro solar. Se eu indico um filtro solar para o paciente, ele usa, eu posso liberar ele para o sol, existe um time para ele tomar o sol mesmo estando com o filtro solar. E uma outra dúvida, a gente vê quando vai comprar, tem filtro solar proteção 50, 60, né? Aumentar essa graduação de proteção do filtro aumenta a proteção da pele? Então, ótimas perguntas, Regina. Então, assim, acho que a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que proteção solar não é só filtro solar. Então, quando a gente fala de sol com proteção, não necessariamente tem que ser filtro solar, ou basta ser o filtro solar. Então, a gente tem que lembrar de proteção física, então camiseta, chapéu, lembrar dos óculos escuros, né? Tem essas roupas que têm fator de proteção na roupa, então isso ajuda bastante. E aí entra nesse combo, digamos assim, de proteção solar, o filtro solar que você perguntou. E assim, não é à toa que existe filtro solar fator 30, 50, 70, 90, 99 e tudo mais. Então, existe sim diferença entre esses fatores de proteção. Então, acho que é importante a gente pensar, bom, então por que eu vou comprar um 30, vou comprar um 50, vou comprar um 70? Então, para a grande maioria da população que não tem nenhuma outra doença, que não tem nenhuma doença, nenhum fator de risco a mais, o que a Sociedade Brasileira de Dermatologia preconiza é que, para a grande maioria da população brasileira, um filtro solar com FPS 30 é suficiente. Então, a gente recomenda um FPS 30 ou mais. Agora, se a pessoa tem lúpus, o que um fator de proteção, o FPS 50 ou 70, protege a mais do que o 30, faz diferença. Então, a gente tem que lembrar, se a pessoa não tem nenhum fator de risco, não pertence a nenhum grupo de risco, digamos assim, ela usa um FPS 30 ou mais. Se ela tem uma doença autoimune que possa piorar com o sol, vale a pena ela usar um FPS maior. Então, aí que a gente vai recomendar um 70, um 90, alguma coisa assim. Tá? Não Tá. sei se eu fui claro. Sim, sim.